São Paulo registra 161 quilômetros de lentidão durante manhã de greve dos metroviários, índice é o maior de 2021 para o período da manhã. As linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha do metrô continuam operando apenas em alguns trechos na tarde de quarta, 19, a linha 15 prata está totalmente fechada e a 4 amarela e 5 lilás funcionam normalmente, assim como os trens da CPTM. Rodízio municipal de veículos foi suspenso até 5 horas desta quinta, 20. A cidade de São Paulo registrou o maior índice de lentidão do ano no trânsito para o período da manhã nesta quarta-feira, 19, devido à greve dos metroviários. Foram 161 quilômetros de lentidão às 9 horas da manhã, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, CET. Em 2021, a cidade já teve índices de congestionamentos maiores, mas sempre no período noturno, de retorno dos paulistanos do trabalho, segundo a companhia. Na quarta-feira anterior à greve, dia 12 de maio, o índice de lentidão registrado no mesmo horário foi de 69 quilômetros na cidade. Por causa da paralisação, o rodízio municipal de veículos, que vigora das 21 horas às 5 horas, foi suspenso nesta quarta, 19. Com isso, a circulação de automóveis estará liberada das 21 horas desta quarta até às 5 horas desta quinta, 20, segundo a CET. O principal fator do congestionamento foi a paralisação de 4 linhas do metrô de São Paulo, que ficaram completamente fechadas até às 07h da manhã. Após esse horário, as linhas começaram a operar parcialmente em alguns trechos, conforme a lista abaixo. Segundo o governo de São Paulo, as linhas 4 amarela e 5 lilás operam normalmente, assim como todas as linhas da CPTM. A operação parcial das linhas continua durante a tarde, mas a Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo disse que ingressou na Justiça com um pedido de liminar para que a greve seja suspensa e a operação volta ao normal em todas as linhas. A Justiça ainda não se pronunciou sobre o pedido. Pelo menos 2 milhões de passageiros foram impactados pela paralisação. Segundo o metrô, a paralisação parcial não tem data para terminar. De acordo com os metroviários, uma audiência de conciliação entre o metrô e a categoria foi convocada pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, TRT São Paulo, para 15 horas, a fim de achar uma solução para a paralisação. Após a audiência, uma nova assembleia da categoria deve acontecer no fim da tarde desta quarta, 19, para decidir os próximos passos do movimento grevista. Veja mais sobre as reivindicações abaixo. Para dar conta da demanda de passageiros sem metrô, a Isptrans elevou a oferta de ônibus gratuito com cerca de 300 ônibus ao longo de toda a extensão das linhas 1 azul, 98 ônibus, 2 verde, 53 ônibus, 3 vermelha, 80 ônibus, e linha 15 prata, 69 ônibus com a criação de 6 linhas. Além disso, 25 linhas que ligam os bairros às estações de metrô tiveram seus percursos prolongados até a região central para dar conta do fluxo de passageiros que não puderam pegar o metrô nas estações fechadas. A EMTU afirmou que os ônibus metropolitanos funcionam normalmente nesta quarta-feira, 19, e que pediu o reforço das frotas às 17 empresas que fazem parte do Serviço Intermunicipal de Coletivos da Grande São Paulo. As estações Tucuruvi, na zona norte da capital, e Jabaquara, na zona sul, amanheceram fechadas. O complexo da estação Itaquera, na zona leste, estava aberto ao público, mas apenas para o acesso às linhas da CPTM. Os acessos ao metrô estavam bloqueados. Por conta da greve, a plataforma da CPTM em Itaquera estava lotada nas primeiras horas desta manhã, devido ao excesso de passageiros procurando alternativas de transporte. Os metroviários de São Paulo aprovaram a realização de greve a partir da 0 hora desta quarta,
A decisão ocorreu em assembleia nesta terça, 18, onde 77,4% da categoria presente votou pela paralisação. Uma liminar da Justiça do Trabalho de 14 de maio determinou que 80% dos trabalhadores estejam em seus postos no horário de pico e 60% nos demais horários, sob pena de R$ 100 milhares por dia. Segundo o sindicato, houve uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, TRT, na tarde desta mesma terça, 18, mas o metrô não enviou representantes, por isso a proposta de greve foi votada na Assembleia da categoria. O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, disse nesta quarta-feira, 19, que o governo de São Paulo tem negociado com os metroviários e ofereceu reajuste de 2,6% nos salários da categoria. As tratativas foram realizadas pelo metrô dentro das últimas semanas, dentro da nossa realidade do momento, das nossas circunstâncias. Nós estamos no meio do enfrentamento de uma pandemia da Covid-19. Mesmo em todo esse momento de dificuldade ao longo de 2020, onde o metrô aportou quase R$ 1 bilhão para manter seus salários em dia, manter toda a operação funcionando, e em 2021 gastou R$ 300 milhões do governo do estado para que dentro dessas circunstâncias oferecer ainda um reajuste de 2,6% e ainda manter os benefícios para que nós evitássemos a paralisação, declarou. O coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Wagner Fajardo, afirmou que a culpa da greve é do governo de São Paulo. Nós não estamos reivindicando nenhum aumento salarial. O que nós estamos reivindicando é a reposição de uma perda que há 2 anos a gente não tem nenhum tipo de reajuste e mais do que isso, o metrô nos deve algumas questões que já eram para ter sido pagas o ano passado, mas ainda não foram. Aliás, nós ficamos ontem esperando no tribunal, o metrô se recusou a ir no tribunal e com toda a expectativa tinha uma proposta do Ministério Público que poderia pacificar a situação e o metrô, em nenhuma hipótese, aceitou pelo menos atender à reivindicação de não tirar nenhum direito do trabalhador, disse Fajardo. Em abril, os metroviários já haviam ameaçado fazer greve após reivindicação para que a categoria fosse vacinada contra a Covid-19. Após acordo com o governo de São Paulo, o grupo foi incluído na vacinação junto com os motoristas de ônibus e a paralisação foi cancelada. A greve parcial dos metroviários nesta quarta, 19, não tem data para terminar, segundo o sindicato. Uma nova assembleia da categoria deve acontecer no fim da tarde para decidir os próximos passos do movimento grevista, de acordo com Fajardo. O horário ainda não foi fixado. Abaixo um quadro aponta as principais reivindicações dos metroviários e a proposta do governo de São Paulo para a categoria. É inadmissível que o Sindicato dos Metroviários, com toda a linha de frente vacinada e com a crise econômica que estamos passando, decida fazer uma greve que irá prejudicar exclusivamente o cidadão que necessita do transporte público para ir ao trabalho. O metrô de São Paulo fez uma proposta de acordo salarial aos seus empregados muito acima do que é praticado no mercado de trabalho e previsto na legislação trabalhista. O sindicato certamente vive em uma realidade diferente do restante do país, que sofre com desemprego, perda de renda e fome. O metrô manteve todos os serviços e seus empregados, apesar do prejuízo de 1,7 bilhões de reais no último ano e de mais de 300 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Ainda assim, o metrô ofereceu a manutenção de diversos benefícios, muito além dos exigidos pela CLT, como o pagamento de vales-refeição e alimentação, previdência suplementar, plano de saúde sem mensalidade, hora extra de 100%, CLT determina 50%, adicional noturno de 35%, CLT determina 20%, abono de férias em 60%, CLT determina 1/3 complementação salarial para afastados e auxílio creche, educação, dentre outros.
Reivindicar novos aumentos salariais e de benefícios, punindo a população com a paralisação do transporte público e deixando milhares de pessoas que cuidam de serviços essenciais, como saúde e segurança sem transporte é uma atitude desumana e intransigente. Lamentamos muito que isso esteja ocorrendo e iremos trabalhar para oferecer o melhor transporte possível aos cidadãos. Liminar da Justiça do Trabalho determina a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos demais horários, sob pena de R$ 100 milhares diários. Todas as estações da CPTM funcionam normalmente na manhã desta quarta-feira, 19 de maio, com exceção da estação Corinthians Itaquera, na linha 11 Coral, que está totalmente fechada desde o início da operação comercial, às 4 horas. Esta estação é administrada pelo metrô. No início da manhã, o acesso à linha da CPTM foi liberado, as transferências para o metrô estão fechadas em todas as estações e a segurança foi reforçada nestes locais. A CPTM reforça que está atuando para garantir o transporte de passageiros neste dia atípico. A companhia informou ainda que transferências para o metrô estão fechadas em todas as estações, que reforçou a segurança e que poderá estender o horário de pico em caso de necessidade. Em nota, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, STM, informou que uma liminar da Justiça do Trabalho determina a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos demais horários, sob pena de R$ 100 milhares diários. Reivindicar novos aumentos salariais e de benefícios, punindo a população com a paralisação do transporte público e deixando milhares de pessoas que cuidam de serviços essenciais, como saúde e segurança sem transporte é uma atitude desumana e intransigente. Lamentamos muito que isso esteja ocorrendo e iremos trabalhar para oferecer o melhor transporte possível aos cidadãos, diz o texto.